E aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é Guto Thomas trazendo mais um vídeo de Unity 3D. Bom, esse vídeo pelo título vocês já devem ter percebido que ele não segue bem a sequência proposta pelos nossos vídeos da série da RTS, mas é por uma boa causa, é porque a gente vai estar explicando alguns conceitos diferentes nesse vídeo, e esses conceitos vão ser posteriormente aplicados nos nossos vídeos da série do game da RTS. Por exemplo, nesse vídeo nós vamos estar tratando de alguns assuntos como delegates, eventos e actions. Não sei se actions fica para esse vídeo ou para o próximo, provavelmente nesse. Vocês vão ver no título aí se ficou para esse ou não. Bom, então, basicamente, uma função ela não tem um tipo. Ela tem um tipo de retorno, ela tem um tipo de parâmetro, mas ela não tem um tipo, basicamente, dizendo que a função start é do tipo inicialização, digamos assim. Não existe isso, não existe essa tipagem em funções. Uh, eu diria que delegates é um tipo de modo que faz com que a gente possa atribuir um tipo à nossa função. Por exemplo, essa função é do tipo evento do jogo. Então, usando esse tipo, a gente pode, por exemplo, atribuir uma função a uma variável, por exemplo, porque todas as funções desse tipo elas vão seguir um padrão. Por exemplo, elas vão ter como argumento um float, elas vão retornar tal tipo, por exemplo, um inteiro. Então, é isso que a gente vai estar tentando demonstrar. Eu vou criar uma pasta aqui chamada não, um script não, uma pasta temporários. E aqui dentro eu vou criar um script do tipo C Sharp. Eu vou chamar de delegates. Vou esperar abrir o nosso script. E eu queria estar gravando o meu rosto também nesse vídeo, porque ia ficar mais interessante as explicações onde eu não estou escrevendo nenhum código. Ia ficar mais legal, só que eu fui gravar e atrasou totalmente o áudio e ficou tudo fora de sincronia, então eu preferi deixar assim mesmo. Então, para começar, como é que eu vou definir um delegate? Como é que eu vou definir o que eu chamaria de um tipo de função? Eu começo com o tipo de acesso desse delegate, public. Depois eu digito aqui o word delegate. Depois vai ser o tipo de retorno dessa função. Quando é um procedimento, retorna void. Então vamos começar com void. E agora o nome para o nosso delegate, que seria o tipo da nossa função. Eu vou chamar de meu delegate. Agora a gente vai passar quais parâmetros que a função precisa ter para ser compatível com esse meu delegate. Digamos que ela não precisa ter nenhum parâmetro. Vejam que o delegate ele não tem corpo, ele termina com ponto e vírgula na mesma linha onde a gente define os parâmetros mesmo. Nesse caso não vai ter nenhum. E agora eu vou criar uma função que é compatível com esse delegate. Por exemplo, void minha função ou meu método não tem parâmetros. Vejam que esse delegate aqui, ele retorna void, meu método também retorna void. Vejam que esse delegate aqui não tem parâmetros, esse meu método não tem parâmetros. Então eu posso dizer que esse meu método aqui é compatível com esse delegate. O que eu posso fazer agora, por exemplo, é criar uma variável, ela pode ser privada, do tipo meu delegate, e eu vou chamar de variável qualquer, ou eu vou chamar de aplicação. Agora na void start, a nossa aplicação pode ser igualada ao meu método. Porque o meu método ele tem tanto o tipo de retorno que é void, como a quantidade e tipo de parâmetros, nesse caso nenhum, iguais a esse delegado, a esse delegate. Então, essa variável aplicação, que é do tipo desse delegado, pode receber o meu método. E o legal é que a gente pode fazer aqui é invocar o método que está alocado a essa variável aqui. A gente pode fazer, por exemplo, isso aqui, aplicação. Quando a gente escreve isso, a gente está invocando o método que está relacionado com essa variável do tipo meu delegado.
O método que a gente relacionou aqui é o meu método. Então, quando eu fizer isso aqui, eu vou estar chamando essa função aqui. Eu vou dar um print aqui dentro, exemplificando o uso de delegates. Vou salvar. Vou voltar para Unity. E vou, primeiro eu preciso anexar esse script a alguma coisa. Vou até desativar os scripts que a gente estava usando para o nosso outro projeto. Aliás, para o nosso projeto mesmo, só que esse aqui é um vídeo em paralelo, então eu vou desativar. Tenho aqui o meu script delegates, vou botar o negócio para funcionar. E aqui a gente tem o nosso print, exemplificando o uso de delegates. Vamos agora então fazer um exemplo um pouco mais polido, onde eu vou ter vários métodos. Meu método 2, meu método 3. Vejam que aqui a gente tem 3 métodos e todos eles são compatíveis com o nosso delegado. Exemplificando o uso de delegates 2. E aqui embaixo na sequência vai ser exemplificando o uso de delegates 3. Ok? Aqui então a gente pode ter uma variável pública do tipo inteiro. Eu vou chamar de controlador. É através desse controlador que a gente vai controlar qual desses métodos vai ser aplicado à nossa variável. Então o que eu posso fazer é o seguinte: if controlador for igual a 1, a minha aplicação, que é a minha variável do tipo meu delegado, vai receber, aqui ele dá uma lista dos métodos que podem ser anexados, que são compatíveis. Então eu tenho o meu método. Se não se o controlador for igual a 2, a minha aplicação vai receber o meu método 2. Se não, se o controlador for igual a 3, a aplicação vai receber o meu método 3. Agora, feito esse controle aqui, se eu chamar a aplicação, o método que foi selecionado aqui nesse controlador vai ser executado. O interessante é que a gente tem agora esse método, a referência para esse método, armazenada nessa variável. Então a gente não precisa só usar aqui na função update, a gente já fez essa seleção, a gente não vai precisar repetir isso tudo de novo. Se fosse o caso de chamar o método sem fazer uso de delegates, a gente ia precisar chamar if controlador fosse igual a 1, a gente ia ter que chamar o meu método, invocar o meu método explicitamente. Se fosse igual a 2, a gente ia ter que invocar o meu método 2 explicitamente também, fazendo o seguinte: meu método 2, e assim por diante. Então a gente ia ter que fazer esse if sempre que a gente quisesse fazer esse controle de qual método é para ser chamado. Então aqui a gente faz o controle uma vez e nós temos o nosso método atribuído a essa variável aplicação. A gente pode chamar ela onde a gente quiser. Por exemplo, eu quero que esse método seja chamado quando eu fechar o meu projeto, quando eu finalizar o meu projeto. Então eu vou puxar aqui a minha void onDisable, que é chamada quando esse script é finalizado. E eu vou chamar a aplicação. Vou salvar. E agora nós podemos testar isso aqui de uma maneira um pouco mais polida. Meu controlador é igual a 0. Então eu vou executar. Quando eu finalizo o projeto, eu estou tendo um erro aqui, então vamos ver. Ah, claro, eu só tenho esse controle a partir de quando o controlador é igual a 1. Então eu preciso setar ele sendo um valor entre 1 e 3. Então quando ele é igual a 1, eu vou abrir e fechar meu projeto, exemplificando o uso de delegates. Esse é o print que eu recebo quando eu invoco o meu método, esse aqui.
Então é o que acontece. Quando o controlador for igual a 1, essa variável aplicação recebe o meu método. Então vai receber uma referência para essa função aqui. Quando eu troco para o controlador sendo igual a 2 e fecho o meu projeto, eu vou ter exemplificando o uso de delegates2, que é a referência para o meu método 2. E quando eu seto esse controlador para 3 e finalizo o meu projeto, eu passo a ter esse print aqui embaixo. O que eu posso fazer agora, então, é testar diferentes delegates. Por exemplo, um delegate que pede um parâmetro do tipo float valor. Então aqui a gente pode criar um método. Vejam que, se eu tentar criar uma variável desse tipo, private meu delegate com parâmetros aplicação 2, e tentar anexar um valor a esse delegate, por exemplo, meu método 2, eu claramente vou ter um erro. Porque a assinatura do meu método 2 não bate com a assinatura desse meu delegate com parâmetros, porque esse delegate aqui pede no mínimo um argumento do tipo float. E esse meu método 2, que é o método que eu estou tentando anexar a esse delegate, ele não tem nenhum parâmetro, muito menos do tipo float. Então eu vou precisar definir aqui uma void printa float, e aqui eu vou precisar de um float, valor. Aqui dentro eu vou então printar esse valor. Agora então a minha aplicação 2 pode receber o printa float, e eu não vou definir os argumentos. Eu só estou anexando o método que eu quero que seja invocado quando eu chamar a aplicação 2. Aqui então na void onDisable, eu vou chamar a aplicação 2 e eu preciso agora definir então qual vai ser o argumento que vai ser passado para essa função. Esse argumento vai ser então posteriormente printado na tela para nós. O argumento pode ser, sei lá, 2.0 float. Agora então quando eu executo e finalizo esse projeto, eu tenho meu print 2. Por quê? Porque eu criei um delegate do tipo meu delegate com parâmetros, ele pede um float como parâmetro, e aqui eu crio uma variável desse tipo chamada aplicação 2. Essa aplicação 2 na void start recebe o método printafloat. Vejam que eu não passo os parâmetros aqui, eu só finalizo, eu digito o nome do método e finalizo com ponto e vírgula. Aqui na void onDisable eu vou invocar não o meu printafloat, mas sim a minha aplicação 2, que contém uma referência para esse método printafloat. E aqui então eu chamo a minha aplicação. Aqui sim eu preciso passar os parâmetros que esse delegate precisa. Então, dentro desse método eu printo o valor. Então, o delegate ele pode parecer bem bobinho, mas basicamente é um jeito de você armazenar uma referência para um método. É só isso, é bem simplesinho. Parece que você não entende, às vezes, se for o seu caso, você não está entendendo, você não entende porque você não tem uma aplicação prática disso. Mas pensa isso, um delegate é um tipo de... é uma forma de você manter uma referência para um método. Então seria como se fosse uma função anônima, um delegate. Ela vai trabalhar com assinaturas. No caso, a assinatura desse meu delegate com parâmetros é que ela retorna void e ela tem um float como parâmetro. Então, os métodos que vão ser anexados a uma variável desse tipo aqui precisam conter a mesma assinatura que esse delegate. Agora, então, vamos passar a um exemplo de eventos. Vamos então pensar em um evento. A gente tem um rei que controla um feudo, e todo esse feudo está sujeito ao que esse rei mandar. O rei não conhece nenhuma das pessoas que trabalham no feudo, mas as pessoas do feudo conhecem o rei, e quando o rei mandar elas fazerem alguma coisa, elas vão fazer, só que o rei não vai ter conhecimento de quem está se sujeitando a essa ação que ele está mandando fazer. Então é mais ou menos assim que funciona o evento. No evento a gente tem uma classe que invoca o evento, mas ela não tem conhecimento de quais métodos estão inscritos a esse evento.
Essa é que é a parte interessante da aplicação dos eventos. Então, para evento, a gente vai precisar de um delegate. Eu vou deletar tudo isso aqui que eu escrevi. Só vou deixar o, o meu delegate aqui. Eu vou trocar o nome dele para chamado do rei. Aqui, então, eu vou ter um public static. Eu quero que seja estático. Assim, os scripts externos vão poder fazer uma referência para esse evento sem ter uma referência para essa classe delegates. Public static event vai ser do tipo chamado do rei. E aqui a gente vai ter um nome para esse evento. Quando chamar o rei. Ou ao receber ordem do rei. Aqui na void update, nós vamos definir que a gente é o rei. A gente vai invocar esse evento quando a gente quiser. Então a gente pode controlar isso com uma tecla. Digamos que se eu pressionar a tecla Enter, então input.get keyup keycode.return, eu vou verificar se esse evento tem subscribers, se tem alguém inscrito nesse evento para ele poder ser chamado. Então eu faço o seguinte: se ao receber a ordem do rei for diferente de nulo, quer dizer, se tem alguém inscrito nesse evento ao receber a ordem do rei, eu vou executar ele ao receber a ordem do rei e chamo ele como se fosse um método normal. Até aqui está tranquilo, a gente tem um evento, ele tem que ser do tipo de um delegate também. Vejam que se eu atribuir um parâmetro para esse delegate, digamos um float, ou então uma string ordem, quando eu for chamar esse evento ao receber a ordem do rei, eu vou precisar passar essa ordem. E os métodos que forem inscritos a esse evento vão precisar conter uma string como parâmetro. E só uma string como parâmetro. Eles vão precisar ter a mesma assinatura desse delegate aqui. Eles vão precisar retornar void e vão precisar ter uma string como argumento. E só uma string. Não pode ter uma string e um float, não pode ter uma string e um inteiro e assim por diante. Então, sei lá, vou passar aqui qualquer coisa. Matem-se, sei lá. Beleza, então agora eu vou ter aqui alguns scripts. Eu vou criar aqui, eu vou chamar de camponês. E esse camponês vai se inscrever a esse evento chamado do rei. Primeiro a gente precisa ter uma função que vai ser chamada quando esse evento for disparado. Então essa função vai ser chamada aqui do camponês. Ela precisa ter a mesma assinatura daquele delegate do camponês. Precisa retornar void. O nome não importa. Eu geralmente mantenho esse nome aqui. Ao receber a ordem do rei, eu copio e colo igualzinho. Ao receber ordem do rei. Precisamos passar essa string como parâmetro, obrigatoriamente. E aqui eu posso fazer qualquer coisa. Por exemplo, print o rei mandou, : mais a ordem que ele está passando. Então, como eu faço para me inscrever nesse evento? Eu vou chamar aqui a void start para eu poder me inscrever na void start. E onde eu quero me inscrever? Eu quero me inscrever no script delegates. Então, meu primeiro caminho é ir até esse script delegates. E qual é o evento ao qual eu quero me inscrever? É esse evento ao receber a ordem do rei. Então, a gente vai acessar um método, um evento, uma variável, ponto, ao receber a ordem do rei, está aqui. E a gente vai... e nós vamos nos inscrever a esse evento, fazendo o seguinte: mais igual ao receber a ordem do rei. É esse método aqui que a gente quer inscrever a esse delegate. E aqui na void onDisable, a gente vai desinscrever esse método desse evento. Quer dizer, quando eu estou inscrito, no momento em que esse evento é disparado,
essa função é executada. Mas no momento que eu não estou inscrito, obviamente, essa função não vai ser chamada quando o evento for disparado, ou seja lá qual função que você anexou como a função que deve ser disparada com o evento. Então aqui eu vou me desinscrever fazendo delegates.ao receber ordem do rei, adivinha? Menos igual. É isso aí. Vamos salvar isso aqui. Vamos fazer as anexações aqui no nosso projeto. O delegates precisa estar habilitado, o camponês também. Então, no momento que a gente vai dar o start no nosso projeto, o camponês já se inscreveu no evento, porque ele está realizando essa ação aqui na void start. Vejam que no momento em que eu dou enter, o rei mandou, matem-se. Quer dizer, o rei, que somos nós, verificou se tem alguém inscrito nesse evento, e tinha esse camponês aqui, então ele disparou o evento. Não interessa quem está recebendo o evento. Essa aqui é a parte interessante. Por isso que o cara é rei. O cara manda e quem está sujeito executa. Então ele vai chamar ele vai invocar esse evento e ele precisa passar um argumento, que é a ordem que ele está mandando. Então a ordem é matem-se. Esse camponês aqui, ele vai se inscrever nesse evento. Então a gente se inscreve num evento com essa linha aqui, a classe do evento, o nome do evento, mais igual, e aí então a gente inscreve a função que a gente quer anexar a esse evento. Quando o evento for disparado, essa função aqui que a gente inscreveu é a função que vai ser chamada. Então, nesse caso, a gente está executando essa função aqui. O rei mandou e depois a gente printa a ordem do rei. Então, só para dar uma polida melhor, vamos adicionar uma string para essa classe chamada nome e também uma bool receber ordem. Então, aqui na void start, se receber ordem for verdadeiro, nós vamos nos inscrever a esse método. E aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai printar meu nome é mais nome e o rei mandou e aí a ordem do rei. Beleza, agora a gente pode multiplicar esses camponeses aí que a gente vai ter o nome para diferenciar um do outro. Eu vou adicionar tudo aqui nesse objeto, não tem diferença. Então vai se chamar Manuel, ele vai receber ordem. Um vai se chamar João, ele não vai receber ordem. E outro vai se chamar Joana e vai receber ordem. Aqui eu posso trocar a ordem do rei, eu posso trocar esse argumento a hora que eu quiser. Vão carpir um lote. Então essa passa a ser a ordem do rei, o argumento que está sendo enviado pelo rei. Agora, quando eu executo esse projeto, vejam que quem tinha essa variável receber ordem verdadeira já se inscreveu a esse método. Vejam que eu não estou usando as chaves aqui para definir o bloco de código. Um macete interessante é que quando você tem um if seguido de só uma linha de comando, não precisa colocar as chaves, é só identar o código. Por identar eu digo o seguinte, coloca um tab na frente, é isso aí. Agora quando eu finalizar o meu projeto, eu vou executar, pode ser que não deu certo por causa da compilação. Ah, claro, eu preciso apertar Enter, não é quando eu desabilito o script. Apertei Enter. E está aqui, ó. Meu nome é Joana e o rei mandou, vão carpir um lote. A Joana está aqui. Ela marcou receber ordem. Então, ela obviamente está inscrita nesse evento. E o meu nome é Manuel e o rei mandou, vão carpir um lote. Está aqui o Manuel, também está marcado como receber ordem.
E o João não está marcado como receber ordem e por isso que não deu o print aqui. Então por isso que não houve o print do João. Beleza, aqui está um bom uso dos delegates para fazer uso dos eventos, que são bem interessantes, a gente vai estar usando eles durante a nossa série do jogo RTS. Uma coisa legal também que a gente vai passar nesse vídeo, acabei decidindo por passar, que são actions. Eu vou fechar o script do camponês aqui, eu vou criar um novo. Create C# script actions. Quando eu falo em action, o que pode vir na sua cabeça, obviamente, traduzindo literalmente, é ações. Então, uma action é uma ação, é um bloco de código que você pode passar como argumento, que você pode invocar como se fosse um método. Então, para fazer o uso das ações, eu vou precisar usar o namespace system. É aqui que estão incluídas as ações. Então, como é que eu vou definir uma ação? Eu vou aqui criar uma variável temporária do tipo action. Eu vou chamar de ação. E ela vai ser igual a alguma coisa. E a gente vai definir uma ação dessa forma. Primeiro a gente vai inserir os parâmetros dessa ação. Depois a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar um sinal de igual como se fosse alguma coisa apontando para a direita, o que indica que a gente está criando uma expressão lambda. Aí nós vamos abrir o nosso código com abre e fecha chaves. E vamos fechar com ponto e vírgula. E aqui eu posso executar qualquer ação que eu quiser. Por exemplo, print, bom e velho print, essa é uma ação. E como é que eu vou chamar essa ação? Simples como se fosse um método. Ação. Assim. Posso salvar o meu script, posso executar ele, vocês vão ver que vai funcionar direitinho. Aqui eu vou deletar esse monte de scripts. Vou atribuir o meu actions aqui para a unidade. Vou executar. E essa é uma ação. A gente definiu essa ação aqui. E dentro dessa ação, o corpo de código é o seguinte, é só um print. E agora, se eu quiser parâmetros sendo passados para essa ação, em vez de um print estático, eu queira printar uma string. É bem fácil. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou definir entre esses sinais de igualdade, entre esses sinais de maior e menor aqui, o tipo de parâmetro que eu vou receber nessa ação. Eu quero um parâmetro do tipo string, beleza? E aqui, em vez de inserir esses colchetes que indicam que não há parâmetros, eu vou inserir o nome que eu vou tratar essa string que vai ser passada como parâmetro. Digamos que eu queira tratar ela com o nome S. E aqui, em vez de printar esse código aqui, eu posso printar S. S, então, é uma variável do tipo string, que essa action requer quando é chamada. Aqui, quando vocês forem chamar a ação, vocês podem pedir que uma string é necessária. Então, testando actions com argumentos. Executando aqui, testando actions com argumentos. É o nosso argumento que está sendo passado para essa ação aqui. E um combo muito legal que a gente pode fazer é usar ações com enumerators, ou seja, a gente realiza uma ação e depois a gente executa uma ação, que seria uma ação de quando a enumerator estiver completo, quando a gente tiver terminado a nossa ação primária. Então a gente pode definir aqui um enumerator, por exemplo, countdown. A gente tem um inteiro que seria a contagem, até quanto a gente quer contar. E a gente pode ter uma action ao completar. E aqui a gente define o nosso corpo de código. Primeira coisa, eu vou esperar. Wait for seconds. Quantos segundos? Contagem. E depois eu vou executar a minha ação. Eu chamo ela bem simplesmente como eu chamaria um método, uma função, ao completar, assim. Só que é provável que eu passe null
para essa ação. Eu posso passar um valor nulo. Quer dizer, eu não quero definir uma ação. Então, primeiro eu preciso verificar se ao completar é diferente de null. Então, eu vou executar ao completar. Aqui, então, na void start, eu posso começar uma nova corotina. A corotina é countdown. Eu quero contar até 5. E aqui eu vou definir qual ação que eu quero executar. A gente vai ter que usar aquela sintaxe, abre e fecha parênteses. Vamos criar uma expressão lambda. Vamos digitar aquela espécie de apontador, que aponta para a direita. E a gente vai abrir o nosso código. E aqui a gente vai executar, a gente vai definir qual bloco de código vai ser executado quando a gente chamar esse parâmetro aqui. Digamos que eu quero executar print, eu contei até 5. Aqui eu preciso fechar os parênteses da minha start coroutine e fechar o nosso código com ponto e vírgula. Vou salvar o projeto, voltar para Unity. Eu vou esperar 5 segundos e eu vou ter o meu print. Eu contei até 5. Actions são muito poderosas para ser usadas como parâmetros, principalmente em enumerators, ou seja, completou o enumerator, a gente já tem um exemplo disso na nossa classe unidade móvel, onde a gente usa um enumerator para mover o objeto de um ponto até outro, e ali a gente poderia simplesmente ter uma ação que é ao completar esse deslocamento. E quando ele completa, ele pode executar alguma ação, por exemplo, começar a minerar ouro, fazer alguma coisa assim. Então, é por isso que a gente usa ações para poder reaproveitar um método, que seria se mover até um ponto, e no fim do ponto ele vai executar uma ação. Essa ação era totalmente definida por nós com essas actions, como poderia ser feito com um delegate também. Então, todas essas são formas de tornar o nosso código mais abstrato. Se você não entendeu de primeira, não se assuste, porque dá para penar um pouquinho até entender essa parte de abstração de código, mas é muito importante porque a gente vai usar isso bastante nos nossos próximos vídeos. Então eu estou com 38 minutos de gravação. Se eu quisesse explicar isso em um vídeo específico para uma funcionalidade, eu demoraria bastante tempo. Então, por isso que eu fiz um vídeo separado para isso. Espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, dá uma procurada lá no Google ou até pergunta aqui nos comentários, eu vou ficar bem feliz em responder. E se gostou do vídeo, dá um joinha para ajudar, favorita o vídeo se possível. E qualquer coisa, posta no comentário que eu vou sempre responder eles. Ou me adiciona, sei lá, Skype, Facebook, que meu contato vai aparecer daqui a pouco. Esse foi o nosso vídeo de Delegates, Eventos e Actions. Falou, um abração.